A entrevista de Mário Bittencourt ao UOL e o que ela traz, principalmente, quando a gente trata do assunto Fernando Diniz. É disso que a gente vai falar hoje no Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo se você quiser, sempre bom, é bom reforçar isso, né? Se você quiser. E se inscreve aqui no canal também, se você também quiser. Não tem muito, né? Não vou te obrigar a nada, não. E passa aqui embaixo também no nosso patrocinador, que é o OneFootball. Cara, lugarzinho bom pra você ficar atento, tá? Bom pra você ficar atento a esse tipo de notícia, a você ficar de olho, principalmente, nas informações do Fluminense. Essa época tá vindo época de contratação. Essencial ter o OneFootball na época de contratação. Usa o link aqui da descrição, tá? E aproveita para fazer o download desse aplicativo que é muito bom em relação a notícias. Vamos lá, vai ficar um tempinho aqui do lado ainda o OneFootball, porque a gente vai falar de uma entrevista que o Mário Bittencourt deu ao UOL Sport. Exatamente. O UOL, uma rápida passagem que talvez para vocês, não sei se vocês vão chamar a atenção de vocês, isso é importante, mas eu acho interessante falar. O UOL, vocês lembram que diversas vezes eu trazia aqui uma notícia, né? O UOL Sport, apuração do UOL e tal. E era normalmente do Caio Blois, né? Só que o Caio saiu, acho que tá morando em Portugal, se eu não me engano. E aí o UOL tava meio que sem um setorista ali que trouxesse muita informação, enfim, que fosse desses que traz mais notícias exclusivas, a ponto de eu citar aqui. E aí agora a Luísa Sá, que era do Lance, saiu do Lance e tá no UOL. Então, essa matéria, essa entrevista feita com o Mário Bittencourt, que saiu na manhã dessa terça-feira, é da Luísa Sá. E a gente vai ler aqui um cadinho, mas principalmente a declaração dele sobre os 2 anos de contrato a Fernando Diniz. E Fred, claro. Vamos falar um pouquinho disso daqui. Mesmo com as recentes derrotas e a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense acredita que o trabalho do técnico Fernando Diniz é a longo prazo. A prova disso é que nas últimas semanas o clube vem conversando com o treinador e seus representantes, visando a renovação do contrato, válido apenas até dezembro, por mais 2 anos. Ao UOL Sport, o presidente Mário Bittencourt falou sobre o projeto. Já enviei proposta antes do jogo contra o Atlético Mineiro, né? É importante lembrar... Tava tudo bem, né? Até o jogo contra o Atlético Mineiro, as notícias e os comentários eram tudo sobre renova, vamos perder pra seleção, meu Deus. Já enviei proposta antes do jogo contra o Atlético Mineiro. A gente não projeta o clube... Deixa eu até dar um zoomzinho aqui um pouco maior, né? A gente não projeta o clube para o ano que vem pensando na eleição... Pensando no ano que vem pensando na eleição. Os contratos do Cano e do Ganso, por exemplo, vão até o final de 2023. Já estamos desenhando um planejamento porque o clube tem que ser maior do que todos nós. Estamos sentados na cadeira para planejar o ano que vem. Não posso esperar a eleição se a gente não estiver aqui e outra pessoa quiser desfazer o que fizemos. Tudo bem, afirmou em entrevista concedida. A entrevista foi na sexta, né? Foi antes do jogo do domingo. Aí foi na sexta, eles prepararam o material e tal, e publicaram nessa terça. A ideia do Fluminense é além do time profissional. A diretoria pensa em implementar o dinizismo, modelo de jogo característico do treinador, desde as categorias de base do clube. Após a derrota para a América Mineiro no Maracanã, ainda com os ânimos exaltados, o técnico chegou a abrir a possibilidade de deixar o cargo no próximo ano, se não fizer o time jogar. Os jogadores e clube, porém, estão fechados com o Diniz. Mário garante que o treinador é o seu nome para as próximas temporadas. A ideia é que a gente possa implementar o método de trabalho desde as divisões de base, até de um ponto de vista global, não só de filosofia de jogo. Já foi conversado com ele, que topa nos ajudar nessa estruturação. Estamos bastante avançados nas conversas de como seria o modelo. Vamos lá, tá? Vamos falar aqui agora primeiro sobre o assunto Diniz e vamos falar sobre o cenário geral e com opinião também, né? Porque eu sempre falo isso daqui, eu sou muito ponderado, etc., mas eu sempre dou a minha opinião aqui no canal. Vamos lá, primeiro ponto é, qualquer conversa
sobre renovação de Fernando Diniz, ele é muito extremo, assim. Tem vídeo aqui no canal disso, tá? Desculpa eu ficar citando esse vídeo o tempo inteiro, mas você já deveria ter assistido esse vídeo em que eu falo sobre Fernando Diniz ser diferente. E não necessariamente diferente é bom, né? Até me mandaram mensagem depois desse vídeo, falou, pô, dá pra comparar a gente talvez com um autista superdotado, que vai ter muita dificuldades, né? Uma pessoa autista vai ter muita dificuldade no lidar com outras pessoas, etc. Com algumas dificuldades na vida, mas se ele for, enfim, tiver essa questão do superdotado, ele vai ser muito bom em alguma coisa. É tudo uma questão de balancear, né? De ver prós e contras. Fernando Diniz é muito isso. Ele radicaliza muito o debate. Então, a pessoa, ela odeia o Fernando Diniz e espera uma derrota pra odiar e ele ser achincalhado durante todo o Brasil. Ou então a pessoa ama o Fernando Diniz a ponto de, em uma vitória, dizer que ele já é o treinador pra seleção brasileira perfeito e etc. Então, isso tem esse problema. Toda conversa sobre Fernando Diniz no Fluminense, ela vai ser sempre radicalizada para um lado e para o outro, porque Fernando Diniz provoca esse debate, por ele ser diferente. Dito isso, nesse momento, renovação para mim. Porque assim, vamos lá, a gente vai buscar quem pro ano que vem? Qual treinador? Vamos buscar um estrangeiro? Só ser estrangeiro não quer dizer nada. A gente já teve aqui o Paulo Bento no Brasil e tá tendo o Abel Ferreira, já teve Jorge Jesus, citando 2 treinadores que foram super vitoriosos aqui. E aí? A gente já teve o Sampaoli. Sabe quantos títulos o Sampaoli conseguiu no Brasil com investimento? Em um ano ele deve ter tido um investimento que o Fernando Diniz teve em 60. Sabe quantos títulos ele conseguiu? 0. O símbolo aqui não é muito bom, não, mas enfim, 0. Ah, óbvio, a carreira do Sampaoli não se resume só a isso, é óbvio. Não tô comparando aqui o Sampaoli com o Diniz, mas estou falando que só ser estrangeiro não basta. Só ser estrangeiro não basta. Teria que ser um bom estrangeiro. Teria que garimpar, teria que ter um projeto atrativo, teria que ter tudo isso e que, de fato, a gente tem em parte, mas não existe à vontade. Aí a gente vai para outro ponto. Então, beleza. Vão apostar no Fernando Diniz? Pra mim, ok, é interessante. Qual o maior problema de Fernando Diniz? E eu tava tendo essa análise aqui agora. A gente tá, talvez pela terceira vez, num trabalho de Fernando Diniz, elogiando muito o início e etc. e colocando o ponto de que ele decaiu. Aí a gente vai falar o porquê que ele decai. Ah, não, vou usar o exemplo do São Paulo e do Fluminense de agora, tá? Pelo amor de Deus, né? Alguém achava que o São Paulo ia ser campeão em 2020? São Paulo não tinha título. Só brigou pelo título por causa do Diniz. E aí depois ele termina o Brasileirão em quarto e mesma coisa de agora do Fluminense. O Fluminense não tinha time pra ser segundo lugar. Não tinha. Tá lá por causa do Diniz. Agora o que tá acontecendo é o Fluminense vindo pra posição que tinha o elenco pede mesmo. 5º, 6º, 7º colocado. Beleza, eu concordo com essas afirmações. Mas por que sempre acontece isso? Será que o Fernando Diniz não precisa aprender a dosar fisicamente, a rodar mais o time? Em 2019 eu critiquei muito. Pode voltar, se eu não tô enganado, Fluminense Boa Vista, ou Boa Vista Fluminense 3-0 no Elci Rezende. Naquela semana ali eu gravei vários vídeos, inclusive o pós-jogo, se eu não me engano eu critico isso, do fato de Diniz não rodar o time. Ele não rodava o time. E ele trouxe pra abacaxar num jogo que importava nada, trouxe o time principal, não poupava ninguém, botava o tempo inteiro. Por quê? Porque ele quer entrosar muito esse time. E esse é o maior defeito de Fernando Diniz pra mim. Ele entrosa muito um time. Esse time dá muito certo. Esse time consegue resultados que normalmente ele não conseguiria. E aí sai uma peça, sai outra peça, porque alô, futebol, Brasileirão, é assim que acontece. Sai uma peça, sai outra, aí a reposição chega, mas não dá certo, ou então o cara se lesionou, você não tem muito o que fazer, e ele não consegue mudar. E aí não consegue encaixar essa peça nova no time dele. E além disso, aqueles que estão ainda remanescentes, se você pegar pelo Fluminense, por exemplo, sair da peça, eu tô falando de saída de Nonato. Ele demorou muito e tá demorando ainda até encaixar perfeitamente o Martinelli. Só que o que tá acontecendo? Quando ele tá encaixando o Martinelli, os outros jogadores que estão jogando ali desde maio, diretos, praticamente sem descanso nenhum, sem rodar o time, sem variação ali de jogadores, o que acontece com eles? Eles estão mortos, pô. O físico deles começa a cair. O rendimento físico. Ah, Gabriel, mas o rendimento físico, o cara treina. Meu amigo, mas quem joga 70 partidas no ano, o rendimento físico no final não é... Vai faltar perna, não adianta. É o corpo humano, tem limites o corpo humano. Teria uma opção, mas aí você vai fazer igual o Dodô e vai ser suspenso por doping, né? A opção pra não sentir o cansaço é doping. Então eu acho que o Diniz falta esse balancear ali nele. Tem problemas. Mas a gente tá num clube que tem problemas também. Então, agora,
existe uma questão sobre Fernando Diniz, e aí, na verdade, esse não é sobre Diniz, né? É sobre o Mário, que eu tô vendo sendo utilizado, assim, eu odeio essa questão de eleição, etc. Odeio isso, acho que isso é o câncer do Fluminense, é o que pode matar o Fluminense. Inclusive, não é eleição, mas toda essa questão do desejo de poder e das críticas a quem quer poder, enfim, todo esse cenário como um todo, apesar de reconhecer que é importante. Em 2019, o Abad fez o planejamento inicial do ano, e eu lembro, tem vídeo aqui no canal disso também, lá de 2019, que todos os contratos que estavam chegando eram tudo por um ano. Porque a eleição era em novembro e existia uma política de que entregar o time, entregar ali, não podia entregar um contrato pro ano que vem. O presidente novo que assumisse não podia... E ao esse olhar parece perfeito, né? Do tipo, pô, o presidente novo que assumir, ele não pode assumir um contrato furado do presidente anterior, né? Pô, ou um contrato mesmo que seja bom, mas enfim, ele tem que decidir por ele mesmo. Basicamente, o que se desejava era, no final do ano, a gente vai entregar uma folha em branco pro próximo presidente escrever ali a sua história no Fluminense, contratar os jogadores que quiserem e etc. A princípio, à primeira vista, isso parece óbvio, né? Ótimo. Só que não funciona assim, porque planejamento de time de futebol não se começa em dezembro, janeiro pro ano seguinte. Se começa assim quando você quer reformular time. E era até o que o Fluminense precisava em 2019 mesmo. Mas enfim, em 2019 o que acabou acontecendo? Até o Mário assumiu no meio do ano, né? O Fluminense antecipou a eleição. Mas o que acontece? Bons jogadores, para aquele momento, apesar de que a carreira não foram depois, saíram porque só tinham um ano de contrato. Era interessante pro Fluminense de 2020 ter um Danielzinho no elenco, ganhando pouco. Pô, muito interessante. Se ele tivesse um contrato maior um pouquinho, ter. Johnny Gonzalez. O jeito que Johnny termina o 2019, pô, era interessante a gente não começar o 2020 com Caio Paulista, com Fernando Pacheco não renderam. Pô, um Johnny Gonzalez ali não faria mal assim, não. Acho que pra 2020 ali, de início, seria interessante. Não vou nem citar Alan e Caio Henrique, porque eram jogadores emprestados, né? Então assim, o que eu quero dizer? Você tem que entregar, se o Mário Bittencourt perder a eleição, ele tem que entregar pro sucessor e falar, olha só, isso daqui é o que tá planejado, isso daqui é o que tá assim, 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 assado, toma os seus caminhos agora. É óbvio, você não vai fazer igual o Eurico Miranda fez no Vasco, né? No dia, 2 dias antes da eleição, ele vai lá e assina um contrato de patrocínio esquisito, com uma empresa esquisita, acho que foi com a Diadora, se eu não me engano, que nem tinha clube de futebol direito, e assina por não sei quantos anos e ninguém viu o dinheiro, ninguém sabe de nada. Aí é outra história, né? Mas a gente falando de, por exemplo, renovar o contrato de um treinador, pô, espera-se que o presidente que assumir tenha um treinador na mão, né? Enfim, então essa crítica eu não acho que encaixa muito bem, não. Agora, eleitoral, pra mim é isso aqui. Pra mim tem vias eleitorais. Fred ainda em 2022. 3 meses depois da aposentadoria, o ex-atacante Fred iniciou na última semana uma das licenças do curso de treinadores da CBF. Matheus Ferraz está fazendo esse curso também. E, na teoria, ele ainda trabalha no Fluminense, mas tá lesionado. Esse caso do Matheus Ferraz é inacreditável, é bizarro. Quando parou, o ídolo deixou em aberto qual seria o seu papel no futuro, mas externou a vontade de trabalhar no Fluminense. Mário Bittencourt admitiu as conversas com o ex-jogador e disse querer um retorno ainda neste ano para planejar 2023, para um cargo na diretoria. Pelo histórico como atleta, Fred passou direto na licença C, faz atualmente a B e só terá a A e a Pro pela frente depois da formatura. Aí vem a fala do Mário Bittencourt, né? Estamos conversando com o Fred, avançado. Temos o desejo que ele venha nos ajudar na gestão, no trabalho que desenvolvemos no departamento de futebol. Ele também tem o desejo de retornar. Estamos tendo reuniões periódicas para falar como seria esse modelo de trabalho. Não estou confirmando que ele volta, mas estamos caminhando para ele ajudar o clube na gestão, em especial do futebol. Não sei se para o ano que vem, né? Para o ano que vem? Não sei. Depende de alguns fatores. A gente gostaria que fosse agora para ajudar a montar o planejamento do futebol de 2023. Eu acho que Fred pode ser importante pro Fluminense. O Fluminense precisa desse cara que... O São Paulo é muito bem definido isso, com o Muricy Ramalho, né? Que é o cara que vai fazer o elo entre time, treinador, etc. e diretoria. O Mário Bittencourt eu não acho o Mário Bittencourt competente para fazer isso.
bem como não acho que Fred seja competente para poder ir ao mercado, efetuar a contratação, conversar com o scout, etc. E aí, enfim, você pode julgar se você acha ele competente ou não. Mas a área dele é a área do Paulo Angione. Qual que é o meu problema hoje com o departamento de futebol do Fluminense? Tem muita gente especializada e boa trabalhando até o nível 2. O que é até o nível 2? Departamento de scout, seja o departamento de análise de desempenho do Fluminense, seja o departamento fisiológico, seja o departamento de identificação de contratações, etc. Tudo isso ali, pô, tem a galera, comissão técnica, preparação física, preparador físico do Fluminense, os dois, tanto o Wagner Bertelli, mas principalmente o Marco Seixas, é referência, tá se tornando referência no Brasil. Então, assim, essa área técnica e do futebol ali até o nível 2 é boa do Fluminense. Aonde que eu vejo o problema? Na parte 1. A cabeça do Fluminense de resolução e de definição, ela tá baseada em dois caras, basicamente. No diretor executivo de futebol, Paulo Angione, e no presidente, Mário Bittencourt. São dois caras apenas. E que um é presidente, já foi diretor de futebol, já foi vice-presidente de futebol também, mas não tem um bom histórico com isso, não é? O histórico do Mário Bittencourt é péssimo, gerindo futebol no Fluminense. E o do Paulo Angione, aí é criticável, mas aí vai lá, tem erros e acertos, é uma carreira muito longa, então fica difícil você pinça momentos ruins e pinça momentos bons. Fato é, não tem um cara com elo com o grupo, quem faz esse elo com o grupo é o próprio Mário Bittencourt, e aí eu acho que deixa exposto demais do presidente, porque aí sim fica aquela parada de o grupo confia muito no Mário, tá muito fechado com o Mário. Mas aí como é que vem a cobrança? É difícil você cobrar, né? É difícil. Por outro lado, também falta esse cara. Então eu acho que Fred pode ser importante no Fluminense, principalmente para fazer essa ligação entre o grupo, é meio que o representante sindical ali, talvez, e tal. É o cara que vai negociar com o dono, mas com o presidente, enfim, com o dono da empresa e tal. Mas é o cara também que volta para poder negociar com os jogadores, etc. Faz essa ligação, isso é importante. Identificação, contactar direto com o jogador, participar das contratações, eu acho isso importante. Porém, uma volta de Fred em 2022 ainda, pra mim é apressado. Pra mim é apressado. Ah, mas é pro planejamento de futebol 2023. Pra mim é apressado. Fred se aposentou tem exatos 3 meses. Exatos? Não. Fez 3 meses agora. Porque meu filho faz 3 meses hoje, então Fred tinha se aposentado no sábado, né? Contra o Ceará e a gente jogou contra o Corinthians. Então, assim... Então, é muito cedo. Deixa Fred se preparar. Enfiar ele dentro do Fluminense agora é travar talvez um desenvolvimento dele bom pra isso. Fred é um cara bem relacionado, é um cara respeitado demais, a gente viu isso na despedida dele. Vai ser importante, mas pra mim precisa demais. Agora, vamos ver como é que também vai ser a composição de chapa, né? Pra eleição. Mário Bittencourt até agora não anunciou nada. Fala-se do vice-futebol, do vice-presidente geral dele ser o Matheus Montenegro. Que hoje ele é o vice-presidente de relações institucionais. Exatamente, eu estava certo, pesquisei aqui. Vice-presidente de relações institucionais fala disso, então ele não é da área de futebol, ele é mais da área jurídica. Então não se sabe, assim, o Fluminense hoje não tem um vice-presidente de futebol. Na teoria, essa pasta ficaria com o Celso Barros, mas enfim, com a confusão deles desde 2019, essa pasta ficou vazia e quem assumiu foi o Mário. Vamos ver como é que vai funcionar. Até para poder finalizar esse assunto aqui também, eu pretendo, inclusive estou fazendo o convite nessa semana, ainda falta mais de um mês para a eleição, enfim, o Mário não se lançou como pré-candidato ainda, não sei o que ele quer com isso, é óbvio que ele vai ser candidato, mas eu pretendo fazer entrevistas aqui com os candidatos à presidência do Fluminense. Aí você vai falar, Gabriel, mas vai fazer agora e tal? Vou fazer quando a candidatura estiver oficializada. Pra não ter aquele negócio de ficar juntando chapa, aí monta 50 chapas pra no final juntar tudo numa só e eu gastar aqui 4 horas fazendo pergunta pra um cara que não vai ser nada no Fluminense, não vai ser presidente, não é candidato a nada. Então, quando lançar de fato a candidatura, é ali um pouco antes da eleição, a gente vai fazer aqui as entrevistas e vai debater um pouco, até porque a gente, enfim, vai ter um pouco mais de tempo pra poder falar também com cada candidato. Não vou organizar debate, né, porque isso demandaria um projeto muito maior e eu com filho pequeno, viajando agora no final do Brasileirão, fica impossível. Então, mas vai ter entrevista assim com os candidatos aqui e você vai acompanhar aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Tamo junto, até a próxima.
Valeu.